Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus diz: edificarei a minha igreja no singular. Jesus Cristo, Deus eterno e bendito, fundou somente uma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele não disse minhas igrejas no plural, mas disse minha igreja no singular. Nós católicos devemos amar a Igreja Católica. A Igreja Católica é a esposa de Jesus, é nossa mãe. O católico deve defender a Igreja Católica. Muitas pessoas dizem que Jesus não deixou uma religião. Claro que deixou. Em São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus Cristo deixou, Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Recentemente, o Papa Emérito Bento XVI disse: só existe um Papa, e esse Papa é o Papa Francisco, disse recentemente o Papa Bento XVI. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Disse Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro, no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Estimado católico, esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia. Grande heresia chamada de indiferentismo religioso.
Só existe uma igreja fundada por Deus. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, ensina São Pio X. O demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro da Igreja como defunto, não serve para nada. O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de nome não se salvará. O católico só de fachada, o católico não praticante, não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Caríssimo católico, vamos refletir sobre o adultério. Adultério, esta palavra indica a infidelidade conjugal. Repito, adultério, esta palavra indica a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, isto é, passageira, cometem adultério. Repito, quando dois parceiros, quando um homem e uma mulher, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, condena o adultério, mesmo de simples desejo. O sexto mandamento e o Novo Testamento proscreveu absolutamente o adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Está claro que o adultério é pecado mortal. O adultério é pecado grave. Veem no adultério os profetas a figura do pecado de idolatria. Conferir no Catecismo da Igreja Católica, número 2380. Estimado católico, o adultério é uma injustiça. Isso mesmo, o adultério é uma injustiça. Quem comete adultério falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é o vínculo
matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do sacramento, violando o contrato que o fundamenta, compromete o bem da geração humana e dos filhos que têm necessidade da união estável dos pais. Conferir Catecismo da Igreja Católica, número 2381. O adultério é o pecado dos irresponsáveis e traidores. A pessoa que comete adultério é uma pessoa irresponsável e traidora. Aquele que comete adultério mergulha a sua alma no vazio. Estimado católico, é errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento ou necessidade de agir, que compõem o quadro. Existem atos que por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos, em virtude de seu objeto. A blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Conferir Catecismo da Igreja Católica, números 1756 e 1856. O adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. Conferir Catecismo da Igreja Católica, número 2400. Estimado católico, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, caridade é a plenitude da lei. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 9 e 10. Catecismo da Igreja Católica, número 2055. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério, e a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. Estimado católico, o casal que vive em adultério vive com capeta na alma e caminha
para o inferno. Não é certo um casal viver em adultério. O adultério é pecado mortal. E se o casal morrer em adultério, o casal irá para o inferno. O casal que vive em adultério não possui Deus na alma. O casal que vive em adultério caminha longe de Deus, não possui Deus no coração. O coração é a sede da personalidade moral. No Evangelho de São Mateus 15:19 diz: é do coração que procedem más intenções, assassinatos, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 19. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Conferir Catecismo da Igreja Católica, número 2517. Estimado católico, Jesus Cristo veio restaurar a criação na pureza de sua origem. No Sermão da Montanha, Jesus interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Mateus 5, 27 e 28 diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Fala Jesus. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Conferir Catecismo da Igreja Católica, número 2336. Caríssimo católico, mesmo que não existisse o sexto mandamento, o adultério seria mal. Uma violação da lei natural é má intrinsecamente, quer dizer, má por sua própria natureza. Já era má antes que Deus disse a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai. Do mesmo modo, é pecado mortal não só cometer adultério, a relação carnal, quando um ou os dois participantes são casados com terceiras pessoas, como também cometer fornicação, a relação carnal entre duas pessoas solteiras e outros. A pessoa divorciada que se casa outra vez e seu novo companheiro vivem em adultério habitual. Se o matrimônio anterior foi válido, é um adultério legalizado, mas adultério apesar de tudo. Vou repetir: a pessoa divorciada que se casa outra vez e seu novo companheiro vivem em adultério habitual, se o matrimônio anterior foi válido, é um adultério legalizado, mas adultério apesar de tudo. Esse casal vive longe de Deus, vive no pecado mortal, preparado
para mergulhar no inferno para sempre. O adultério, prezado casal, não é um passatempo ou encontro inocente, mas sim o adultério é um pecado gravíssimo. O adultério é pecado mortal. O Catecismo Romano, parte 3, 7, 8 diz: o crime de adultério envolve também grande injustiça, pois, como quer o apóstolo, os casados de tal sorte se submetem um ao poder do outro, que nenhum dos dois tem direito de dispor do próprio corpo, ensina o Catecismo Romano, parte 3, 7, 8. Estimado católico, para evitar o pecado de adultério, é preciso fugir das ocasiões de pecar. É preciso evitar, custe o que custar, familiaridade com pessoas do outro sexo, principalmente pessoas casadas. É preciso evitar também abraços, beijos, aperto de mão, conversas particulares, refeições, passeios, carona e outros, para evitar o pecado de adultério. É preciso usar de rigor. Para evitar o pecado de adultério, é preciso fugir das ocasiões de pecar. Muitos homens casados estão traindo as esposas porque não mortificam, não fogem das ocasiões de pecar, e muitas mulheres estão fazendo o mesmo. Aquele que brinca com o perigo verá o seu lar ser destruído, porque não conseguirá vencer as tentações. O homem casado que não mortifica os olhos não vencerá as tentações. Também a mulher casada. A fidelidade exige que o coração permaneça fechado para o perigo que o ronda. Muitos dizem que são maduros e que não caem no pecado. É preciso dizer para essas pessoas que elas não são maduras, mas sim podres. Isso mesmo, são podres. O mais próximo do maduro é o podre. Estimado católico, o matrimônio foi instituído por Deus, e o adultério é um veneno mortífero que destrói essa união abençoada pelo Senhor. Aquele que se deixa arrastar pelo adultério guerreia ferozmente contra Deus e contra a sua santa lei. Caminha pela via que conduz ao inferno, porque o adultério não é um pecado venial, mas sim o adultério é pecado mortal. Quem comete adultério não possui Deus na alma. Quem comete adultério caminha apressadamente para o inferno. Quem comete adultério é uma pessoa injusta. Quem comete adultério não vive na presença de Deus. Milhões de casais vivem juntos, mas distante do Senhor. Vivem juntos, mas distante de Deus.
não caminham na presença de Deus, porque vivem em adultério. Dizem que são felizes, mas não são. O pecado mortal não pode satisfazer um coração que foi criado para o céu. O adultério não pode alegrar um coração, não pode alegrar uma alma que foi criada para o céu. O adultério é um pecado tão repugnante e grave que marca todas as pessoas da família. Marca o esposo, marca a esposa, marca os filhos, culpados e inocentes, sofrem por causa da desgraça do adultério. O adultério é um pecado gravíssimo. O pecado de adultério coloca todos no caminho da amargura. Aquele que trai não fica isento do sofrimento, não possui paz na alma e sabe que não percorre o caminho da luz. O adúltero se afasta de Deus, muitos para sempre, outros sofrem e voltam para o Senhor com o coração arrependido, deixam as trevas e tornam-se fiéis a Deus até o fim. A pessoa que vive em adultério não pode ser feliz, porque caminha longe de Deus, caminha longe da claridade, caminha no escuro. O lar deve ser construído sobre Deus. O adultério não encontra espaço nessa rocha. Deus sustenta o casal que confia no seu poder. Deus sustenta o casal que reza, que vive na sua presença, longe do adultério. Deus sustenta o casal que luta continuamente para caminhar na sua presença. O adultério só encontra espaço no lar construído sobre a areia movediça, isto é, sobre as vaidades e máximas do mundo. O amor conjugal, que se baseia no Deus que tudo pode, não abre as portas para o adultério. O casal que possui Deus, riqueza infinita, não se inclina diante do vazio do mundo, que é inimigo de Deus, da santidade e do Evangelho. Estimado católico, o adultério entra com facilidade, invade completamente um lar, onde o respeito permanece no rodapé ou em cantos escuros. O respeito mútuo é uma exigência natural. O casal que vive em desarmonia não pode perseverar no caminho da fidelidade. Começa, infelizmente, a buscar apoio fora de casa, fora do lar. O adultério bate na porta da casa, a destruição é total. Respeito é impossível sem amor, e amor é impossível sem respeito. Onde falta o verdadeiro amor e respeito, o adultério invade e destrói o que resta. Caríssimo católico, a amizade verdadeira com Jesus Cristo sustenta o matrimônio. O adultério não encontra espaço no coração que caminha na presença de Jesus Cristo.
O casal que caminha longe de Jesus, luz eterna, não pode ser feliz e não suporta as grandes tentações. O adultério é uma furiosa tempestade que destrói completamente o lar, que destrói completamente a família, que fecha as portas para Jesus Cristo, que expulsa Jesus Cristo da sua vida. Jesus é o alicerce que sustenta as famílias. Sem a ajuda dele, é impossível um casal perseverar até o fim. O adultério é pecado mortal. O adultério é pecado gravíssimo. Adultério não é só fazer sexo fora do matrimônio, mas também atentar contra o vínculo matrimonial, que não é algo simplesmente humano, mas sim estabelecido pelo próprio Deus. O adúltero pisa com rebeldia na lei do Senhor, quer que a sua vontade seja feita e não a vontade de Deus. O adultério é um veneno mortífero. O adultério se espalhou pelo mundo e é encarado por milhões de pessoas como algo inocente e aceitável. Não, claro que não. O adultério é pecado gravíssimo. O adultério é uma injustiça, é uma covardia. O adultério foi, é e será sempre pecado grave, pecado mortal. Quem comete adultério caminha longe de Deus e vai para o inferno se não se converter. É preciso dizer a todos que esse pecado lança a alma daquele que o comete no inferno para sempre. Quem vive em adultério come com o capeta, viaja com Satanás, dorme com o demônio e assim por diante. O adúltero vive longe de Deus. Hoje, infelizmente, são milhões e milhões de casais vivendo em adultério, vivendo longe de Deus, vivendo em pecado mortal. O adúltero vive longe de Deus, longe da luz. A alma que está em pecado mortal não possui a graça santificante. O adúltero não possui a graça santificante, não possui a amizade com a Santíssima Trindade. A pessoa que vive em adultério, quem comete adultério, não possui a Santíssima Trindade na alma. Expulsa Deus da sua alma, expulsa Deus do seu coração. O adúltero, que foi criado para ser sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14, dá escândalo, espalha o mau exemplo por onde passa. São Dionísio Areopagita escreve: induzir as almas ao pecado pelo escândalo é entre as obras diabólicas a mais diabólica. Escreve São Dionísio Areopagita.
A mulher que vive em adultério coloca o seu esposo no caminho do inferno. O homem que vive em adultério coloca a esposa no caminho do inferno. Vão os dois, homem e mulher, para o inferno, se morrer em adultério, longe da graça santificante. Dizem por aí, amaziado com fé, casado é. Isso é uma coisa do inferno, é uma invenção do capeta. Quem vive em adultério, vive longe de Deus e pronto, preparado para o inferno para sempre. O adúltero é escandaloso. O pecado cometido por ele existe. Mesmo que fique encoberto, Deus sabe de tudo. Nenhum pecado pode ser justificado, principalmente o pecado de adultério. O adúltero, mergulhado no oceano de infidelidade, diz que todo mundo comete esse pecado e que o comete porque não suporta mais a desunião na família. Isso é errado. É errado. Todo mundo comete? Claro que não. Abandonar agora a família para viver em adultério é uma coisa que agrada a Deus? Claro que não. Eu já disse várias vezes, o adultério é pecado mortal. Quem vive em adultério vive de mãos dadas com Satanás. O adúltero diz que não sabia que a vida seria tão difícil e complicada no casamento e que merece ser feliz com outra pessoa, que merece construir um novo lar com uma pessoa que o ama. O adúltero jamais será feliz, porque o pecado não pode satisfazer, o pecado não pode alegrar uma alma imortal. Prezado católico, o adultério é pecado gravíssimo e o adúltero faz vistas grossas diante de sua gravidade. Finge estar bem diante da sociedade e diante de Deus, até se coloca como modelo e exemplo para as verdadeiras famílias. Quer que todos bebam da sua falsa paz. Pobre cego, o adúltero desliza na lama repugnante do pecado de adultério. Diz para todos que está bem e que não há maior felicidade que viver ao lado do novo amor. O adultério é um espinho que cega o adúltero. Repito, o adultério é um espinho que cega o adúltero. Não há luz na sua alma. Ela, a alma, está morta espiritualmente. Foi criada para as coisas do alto, mas vive na lama do pecado. O casal católico que vive em adultério deve procurar a sua paróquia para sair dessa desgraça. O adultério é uma desgraça. Faça o favor, o católico, de abandonar o adultério. Vá na sua paróquia, fale com o sacerdote para deixar essa vida de desgraça que é o adultério. É preciso
abandonar o adultério, esse gravíssimo pecado, para viver em paz com Deus na sua alma, no seu coração. O casal que vive em adultério não pode receber a Santíssima Eucaristia, não pode se aproximar do sacramento da confissão. Estimado católico, o adultério é um prêmio oferecido pelo mundo que coloca o adúltero distante da salvação. Para percorrer o caminho da salvação, é preciso obedecer com fidelidade à lei de Deus. É preciso abandonar o adultério. Deus instituiu o casamento e quer que o mesmo seja levado a sério. O adultério destrói completamente a união entre o casal. Onde o adultério entra, o verdadeiro amor se afasta, desaparece. O casal que vive em adultério não vive o amor exigido por Deus, porque vive em pecado mortal. Pecado e amor não podem habitar no mesmo coração. O adúltero que teima em percorrer o caminho negro do adultério vive a certeza do inferno, da condenação eterna. Aquele que vive em adultério, que não se arrepende da desgraça cometida, não pode se aproximar, como já foi falado, da confissão nem da comunhão. A comunhão é para os vivos, não para os mortos espiritualmente. Sem arrependimento não há perdão. Deus não perdoa nem o pecado venial sem arrependimento. O adúltero deve voltar com sinceridade para Deus. Estimado católico, o adultério não é um passatempo, mas sim é um pecado gravíssimo que lança a alma daquele que o comete nas garras de Satanás, e se morrer com o pecado na alma, irá para o inferno para sempre. Aquele que comete adultério volta as costas para a sua verdadeira família e para Deus que o criou para a santidade. Quem teima em viver no adultério ama mais o pecado do que a Deus, está decidido a desafiar a lei do Senhor. Feliz da pessoa temente a Deus, que se esforça com caridade, zelo e sinceridade para ajudar o adúltero a enxergar o seu pecado, visto que a pureza e a impureza devem ser encaradas em função do matrimônio. Foi no adultério, violação do matrimônio, que o Antigo Testamento sintetizou a sua condenação radical de todos os pecados de impureza. Condenação que não envolve só os pecados de ação, mas até mesmo os pensamentos impuros. Não cometerás adultério, não desejarás a mulher do teu próximo. Conferir Êxodo 20, 14 e 17.
e Cristo Jesus ainda insiste mais na fidelidade do coração. Mateus 15, 19, advertindo contra o olhar de concupiscência, o qual já é uma infidelidade do coração. Mateus 5, 28, explica o padre Bernhard Häring. Estimado católico, o adultério, como já foi falado, é um pecado gravíssimo contra a castidade, a fidelidade, a justiça e a caridade, e constitui um criminoso atentado contra o matrimônio. Repito, o adultério constitui um criminoso atentado contra o matrimônio. É ainda muito mais grave quando atenta contra o bem de dois lares ou quando conduz à destruição e à ruína completa de uma família e tolhe o desenvolvimento afetivo dos filhos. O adúltero fecha o coração sobre as verdades do adultério, vive na lama do pecado e luta furiosamente para permanecer nas trevas. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz: os adúlteros não terão parte no reino de Deus. Repito, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9: os adúlteros não terão parte no reino de Deus. Então, prezado católico, o pecado de adultério não tem perdão? Sim, o pecado de adultério tem perdão. Deus perdoa todos os pecados. Também Deus perdoa o pecado de adultério se o pecador estiver arrependido e se emendar de vida. É preciso corrigir-se, é preciso se arrepender e emendar de vida. O adúltero que teima no pecado, o casal que teima em viver em adultério, que não se arrepende, não faz propósito de mudança e morre longe da graça santificante, esse não pode ser perdoado. Ele pisou na bondade de Deus, desprezou a misericórdia do Criador. Aquele que abusa da misericórdia de Deus, aquele que abusa do amor do Criador, que se rebela contra Deus e teima no adultério, não será perdoado, irá para o inferno. O adúltero possui o coração frio e indiferente. Ele não entra no caminho da santidade, mas teima em viver nas trevas. O adúltero se alimenta do pecado mortal, se alimenta da lama do adultério. O adúltero é um rebelde que se alicerça na lama do pecado, não possui segurança, é um caniço que se curva diante dos vícios, como um porco de engorda, olha somente aquilo que é terreno, não abre o coração para Deus, não se arrepende do adultério e assim vai caminhando dia a dia para o inferno eterno.
O adúltero possui o coração petrificado e caminha com as costas voltadas para Deus. Estimado católico, a pessoa que comete o adultério deve ser perdoada? Sim, o adúltero cometeu um pecado gravíssimo, um pecado mortal, e deve receber o perdão. Nem tudo está perdido para o adúltero. Deus o perdoa quando se arrepende e nós devemos perdoá-lo. Quando o adúltero teima em viver nas trevas do adultério, repetindo esse pecado como se fosse algo certo e correto, então o perdão torna-se difícil, porque vivendo assim, agarrado ao adultério, sem arrependimento, nem Deus pode perdoá-lo, porque o adúltero não quer o perdão do Criador. Estimado católico, o adúltero é uma ovelha negra diante de Deus, porque vive em pecado mortal, sem a graça santificante, e sua alma é escura diante do Criador. O adúltero é uma sombra dentro do seu lar. O seu mau exemplo não deixa a sua vida iluminar aqueles que vivem à sua volta. Essa sombra impede a claridade da luz que deveria existir, mas que o adultério não permite, porque o adultério é pecado mortal, é pecado gravíssimo. A luz do alto não atinge a alma do adúltero. O pecado não permite. O adúltero vive com a alma voltada contra o céu. São Macário escreve: ai da alma se nela não passeia Deus. Isso mesmo, Deus não passeia na alma, no coração da pessoa que vive em adultério, que vive nesse pecado gravíssimo. O adultério destrói completamente a felicidade do casal. O adultério divide o casal. O padre Javier Abad Gomes diz: quem não é fiel expõe-se a não poder ser feliz nesta vida e talvez na eterna. Escreve o padre Javier Abad Gomes. Estimado católico, o adúltero carrega sobre os ombros o terrível peso da infidelidade. A doação entre o casal deve ser total. Repito, a doação entre o casal deve ser total, entre o casal, não com outras pessoas. Repito, a doação entre o casal deve ser total, entre o casal, não com outras pessoas. O vínculo matrimonial exige uma recíproca e inquebrantável doação. Estimado católico, o adultério não pode reinar num lar. A união entre o casal deve ser inquebrantável. Marido e mulher se pertencem mutuamente e nenhum dos dois pode dispor de si mesmo para oferecer-se a outra pessoa. O casal não é mercadoria para se oferecer a quem passa.
o adultério nasce primeiro no coração, e se não for combatido com firmeza, irá para a prática e a destruição do lar será total. Milhares de pessoas brincam com o perigo e são engolidas por ele. A pessoa casada deve ser prudente no relacionamento com uma pessoa do outro sexo, deve construir um muro à sua volta, porque o perigo está em todos os lugares. Quem é casado deve evitar a familiaridade com pessoas do outro sexo. Educação, bondade, atenção sim, mas jamais a familiaridade. Quando uma pessoa casada sente que o coração está se inclinando para o erro, é preciso se afastar imediatamente. Quem é casado deve fugir das ocasiões de pecar, deve ser firme e não abrir o coração para o adultério. Aquele que vive piedosamente não está seguro. A melhor segurança é caminhar unido a Deus e fugir das ocasiões, isto é, imitar José do Egito, que desprezou com firmeza a mulher de Potifar, como está em Gênesis 39, 7 e 8. A mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. Mas ele se recusou. Gênesis 39, 7 e 8. A atitude de José do Egito deve ser imitada por homens e mulheres. Somente Deus merece todo o nosso amor. Caríssimo católico, refletimos um pouco sobre o pecado de adultério. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas do mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela graça que recebemos no batismo.
Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 12.